Olá galera, bem-vindos a mais um Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil, trazendo muita informação sobre o mundo do automobilismo e também da motovelocidade. Bancada cheia no programa desta semana, começando lá pela ponta direita, Pedro Rodrigo, chefe mandatário. Tá bonitão hoje. Falando nisso, tivemos aí Fórmula 4 italiana fora da Itália e as duas corridas com vitória de brasileiro, que foi de um dos irmãos Coletas que está lá fora, né? O pessoal lá na Fórmula 4 italiana mostrando um bom trabalho, também do Enzo Fittipaldi que está lá, do Petkoff que também está lá. Quarto, né? Isso. Então tem a galera andando muito bem lá na Itália. E aqui agora eu vou me confundir, mas eu vou confundir vocês também. É o Fábio e o Fábio. O Fábio Cunha e o Fábio PL. É isso mesmo? Acertei, rapaziada? Isso aí, PL Cunha. PL Cunha. Pessoal do RKC, de kart. Gostaria antes de mais nada agradecer a presença de vocês aqui na Alucinados por Velocidade. E eu não vou perguntar outra coisa a não ser do mundo do automobilismo. Vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1, PL. Foi merecida? Foi merecida, né? Dominou completamente, fez o tempo inteiro ali, só perdeu a posição uma vez ali na troca com o Verstappen, acho que assumiu. E inquestionável, né? Eu o Verstappen mais uma vez. o Piquet, porque eu não sei quem falou, nossa, ele tá conversando com o Piquet. Aí eu fiquei procurando, não achei o Piquet lá dentro. E o Porto fez a mesma pergunta, cadê o Piquet? Ele, não, é o Gerard Piquet, não era o Piquet que tava lá, era o zagueiro do Barcelona. Né? Aí é pegadinha, né? Os caras dão aquela apelada. E Cunha, Vettel, quarto lugar, longe do pódio, ele não poderia ser um pouco mais incisivo em cima do Verstappen, na sua opinião? Se a equipe dele ajudasse, talvez, né? Porque a Ferrari não é uma equipe? Não, teve algum problema ali no meio da corrida, que ele acabou perdendo posição e tal. É muito difícil, né, ultrapassar nas condições da Fórmula 1, o circuito da Catalunha, né? Isso. Ele também é complexo de ultrapassagem e tal, então eu gosto do Vettel, eu acho ele um bom piloto. Bom piloto. Mas a melhor parte, acho que da corrida mesmo, foi o Alonso o tempo inteiro perguntando se ia vir chuva ou não, pelo amor de Deus, implorando para vir chuva. Implorando para vir chuva, porque 80% de possibilidade de chuva e essa chuva nunca chegou. Não, até agora estão esperando lá. Talvez fosse só para transmissão, né? Só para colar o cara na transmissão. Olha, talvez, o gráficozinho lá mostra que tá chegando chuva, mas você se E agora, para você, Grosjean perde o emprego? Olha, eu venho citando aqui desde o começo da temporada que o Grosjean... Magnussen 4-0 no cara, velho. Que não é uma beleza, né? A gente não tá falando ali, não é um gênio, é o Magnussen. É o Magnussen. É um dos únicos pilotos a não pontuar na categoria ainda, o Romain Grosjean, só ele e o Sirotkin ainda não pontuaram. E o cara conseguiu destruir mais um carro, mais um chassi, levou agora mais 2 para fora da pista nessa corrida. Senhores, a pergunta do Pedro é pertinente. Ele vai perder o lugar dele na Haas? Vai entrar no RKC agora, no Light. Vai, meu amigo, vamos começar tudo agora aqui. Na categoria Light. Vamos começar na categoria Light. Mas daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais de Fórmula 1. Mas antes da gente continuar o nosso papo aqui no Alucinados, o Pedro Rodrigo vai trazer os pilotos e as equipes High Speed. Fala aí, Pedro. Vamos agradecer os pilotos High Speed agora no mês de março. Começando pelo kart, temos o Gustavo Ariel, o Alberto Otazu, a Gabriela Moraes, o Gabriel Moraes e o Luiz Casarré. Na Fórmula 1600, temos o Ricardo Hag, o Marcos Pimentel e o Bruno Leme. Já na Fórmula V, temos o Cristiano Denardi e o Augusto Santin. Já no Marcas, temos o Ale Pepe e o Giovanni Almeida. Na Old Stock, temos o Rafael Lopes e o Rodrigo Elau. Na Stock Light, temos o Gabriel Lusquinhos. Agradecer também as equipes High Speed, temos na Fórmula V, temos a F-Promo Racing. Temos a Alfia da Fórmula 1600.
Temos a Beto Preparações da World Stock. A Fórmula Forfan da Fórmula 1600 e o Juca Motors da Fórmula 1600. E você que quer ser um piloto ou uma equipe high speed, entre em contato aqui que vamos dar um jeito de você aparecer aqui no portal High Speed. Vamos aí pro estúdio. Muito obrigado, Pedro e Rodrigo. E se você também quer ser um piloto ou ser uma equipe high speed, entre em contato por esse e-mail que está aqui embaixo. Converse com o Pedro e garanto que ele vai lhe passar a melhor forma possível de você nos ajudar aqui no grupo High Speed Brasil. Vamos começar falando então, já que a gente já iniciou na Fórmula 1, vamos seguir aqui na Fórmula 1. Primeira volta, todo mundo se tocando, Romain Grosjean perde o controle de sua Haas, diz para não bater na traseira do Magnussen e volta acelerando para a pista e aí 2 carros bateram nele. Insano, né? Isso você não vê nem no kart de aluguel, né? Insano, você só vê quando é um novato, principiante. Não dá pra fazer o que ele fez. O pior é que é uma sequência de erros. Exato. Né? E aí o comparativo imediato com o Magnussen, que a gente já mencionou que não é uma maravilha, compromete completamente, né, a vida dele. Exatamente. No onboard lá, ele assusta com a escapada do Magnussen. É do Magnussen. Ele dá uma escapada, ele assusta. E aí, o grande erro foi não deixar o carro solto, né? Exatamente, porque ele provavelmente ele ia parar na brita, né? O que aconteceu? Se ele acelerou, se travou o acelerador, porque... eu acho que não travou o acelerador, não. Acho que travou o Eu acho que ele travou, foi o pé dele lá mesmo. Não vou sair. Viu os mapas de freio do Verstappen? Da penúltima corrida, que mostrou que ele freou na frente do Ricciardo? É verdade. Aquela que o Ricciardo encheu a traseira dele, o Verstappen freou antes. Ele deu um toquinho no freio. Ele deu toquinho no freio, o Ricardo... E o Verstappen que conseguiu de novo fazer uma cabeçudice, né, nessa corrida. Ele conseguiu sozinho, acho que quando estava ainda com o Virtual Safety Car, e ele conseguiu tocar na traseira de uma das Williams e quebrar a asa dele. Sorte que não teve uma influência no desempenho, porque ele podia ter de novo comprometido a corrida dele de novo, mas eu vou falar assim... Na concepção de todos vocês três, o que acontece com o Max Verstappen? Ele quer mostrar muito serviço, ou ele é extremamente afobado, ou ele é daquele jeito mesmo, não importa onde ele esteja? Ele pulou etapa, ele até falando em off, ele é um cara que pulou etapa. O cara sai de uma Fórmula Renault e vai direto para uma Fórmula 1 com 16 para 17 anos. Na primeira apresentação ele já bate o carro pro público, já dava para ver daí. Não vamos falar que ele não tenha talento ele tem, mas ele não tem cabeça e idade para aproveitar todo o talento que esse menino tem. Que, vale ressaltar, não vem do pai, né? Vem da mãe. Eu ia falar que assim, o problema dele talvez seja genética, né? Vamos começar daí, porque se pegar a mãe dele é uma exímia piloto não, de kart. Ela sim, de kart, mas o Jos Verstappen na pista sempre demonstrou uma genética bem parecida com a do Max. Para destruir carro, com certeza. Excelente. Para destruir carro, com certeza. E assim, eu acho injusto, porque o Ricardo, por exemplo, não tem tanta visibilidade, não tem tanta mídia, e vem sendo consistente, um baita piloto há anos, e o Max Verstappen veio, ele ganhou por alguns shows, porque a Fórmula 1 tá carente de show, né? Sim. O problema é esse, aí ele apareceu dando alguns shows, só que no meio desses shows com muito erro. Eu, se fosse chefe de equipe, não gostaria de ter o Max Verstappen na minha equipe. Seria o 6ª ou 7ª opção hoje que eu escolheria no grid que está disponível na Fórmula 1. E tu, Cunha? O Verstappen é moleque, né? Sabe criança birrenta que não apanhou na infância? A definição dele foi direta e reta. Moleque, vou fazer o quê? Não tem muito o que fazer. É difícil. Você imagina pilotar aquele carro a 330 km por hora, com toda aquela eletrônica, toda aquela dificuldade. Tudo bem, ele é novo, né? Brinca de videogame e tal, mas não é tão simples assim, né? Ele está no meio de um monte de gente experiente. Então, se ele não dosar a mão dele, ele vai bater toda hora. Tinha colocado aquelas buzininhas, né? Pra ele fazer pom, pom, enquanto ele tá pilotando. Mas eu não viu que a gente postou até no portal que era os volantes. Os volantes, sim. O volante dele era o melhor, que era aquele volantinho de criança. Os caras fazem umas apelações bem legais. A apelação também aconteceu com Kimi Raikkonen, que pelo 2º ano abandonou o Grande Prêmio da Espanha. E aí já surgiram os memes na internet que aquele garotinho que chorou ano passado, que estava presente esse ano, não vai mais no GP da Espanha porque falou que ele está morando Kimi Raikkonen. O Raikkonen é outro que vai para RKC.
É outro, né? A última temporada dele Mas também. esse vai correr na Old Stock. Esse Esse vai correr na Old Stock. Quer dizer, enquanto todo mundo ia estar falando que é a última temporada dele, eu acho que, mesmo com esse pré-contrato que o Ricciardo já assinou até julho, ele não negociar com nenhuma outra equipe, a escolha está na mão do Kimi, o que a Ferrari já falou. E eu acho que um cara que está andando como ele está andando, desculpa, ele não é mais um menino e está entre os 5 primeiros. Sim. Essa é a grande verdade. Ele não é o cara que vai ser campeão mundial novamente, mas ele é o cara que é para ser o piloto barreira atrás do Vettel. Mas o meu comentário não é sobre a pilotagem dele, porque ele é um super piloto. Sim. Não é sobre a voz. Ele estaria bem mais na frente do que o Max Verstappen entre as minhas escolhas. Mas assim, até que ponto vale o Raikkonen estar numa equipe? É um caso até parecido com o do Barrichello. Um baita piloto numa equipe que constrói o carro para um jeito de dirigir do outro piloto, que isso interfere completamente na Fórmula 1. Muito mais, não é que é como pegar um kart e você se adaptar. A Fórmula 1 tem estilos de o piloto dirigir. E até que ponto vale a pena ele ficar ali, ele consegue disputar quarto, quinto, talvez ele prefira ir para a Finlândia correr rally, talvez ele prefira outras categorias na qual ele vai se divertir mais do que hoje ele vem se divertindo na Fórmula 1, que ele não tá. Tudo bem que o Raikkonen nunca tá feliz, mas eu acho que ele parece estar um pouco menos que o comum. Ah, o Berger tá sorrindo até bastante. Essa semana ele levou até a nova esposa pro box, né? Que por sinal é a ex lá da moto, do que ganhou 8 vezes campeão mundial. Do Valentino? Uma ex-mulher do Valentino, agora é esposa do Kimi, né? Tá explicado que ele tá sorrindo, então. Tá explicado. Tá feliz, que tá ele felizão. feliz nesses últimos Com o tempos. perdão do trocadilho, tá aí uma que gosta de uma rapidinha, né? Que beleza! Depois da importante declaração, vamos seguir aqui. Vamos dar destaque agora aos pilotos da casa. O Sainz, que terminou em 7º, e o Alonso, que terminou em 8º com a McLaren. Para delírio do povo espanhol, voltando até 2 pilotos no top 10, que hoje tanto o Sainz quanto o Alonso são pilotos do top 10. Hoje, se tivesse que escolher um para ir mais à frente na próxima corrida, estou falando no GP de Mônaco, quem que vocês acham que vai mais à frente? Dos 2 espanhóis? Dos 2 espanhóis. Não, mas é o Mônaco, né? Eu- Cara, o Alonso ele vem tirando no braço a todos os anos eu depois. falo pra você, ele vai ganhar essa corrida. Ah, toda vez que você fala que ele vai ganhar a dele. corrida, o cara nem termina a corrida, vai Ah, igual mas outro. terminou todas esse Vai, ano. não, esse ano você não graças falou a Deus. que... Ano passado, no final da temporada, falando que o Alonso ia ganhar a corrida de McLaren no ano passado. Não, falei que esse ano ele vai ganhar e ele ainda vai chegar entre os 3 e 4 primeiros. Olha, eu não sei, mas que ele se mete entre as 3 grandes na classificação do final do campeonato, eu tenho certeza que ele acaba sendo... Não, ele já tá, hoje ele tá... é A o sétimo, McLaren ele tá em sétimo. então, mas a McLaren em si tá em quarto lugar, né? Quinto, tá atrás da Haas. Não, a Haas tá atrás porque... Arrasta atrás. Hoje a McLaren é a quarta força é na a Fórmula 1. quarta força da Na Fórmula 1. classificação tá em quarto? Então... Tá em Hoje a quarto. McLaren é melhor que Force India e hoje a McLaren está 1 ponto à frente, se eu não me engano, da Renault. É por isso que eu tô falando, qual dos dois chega à frente, porque Mas o motor é o mesmo. Mas com quantos pontos, né? Por exemplo, a McLaren tá... Se você olhar a pontuação do McLaren, eu acho que o Alonso tá com quantos pontos? Tá com 32, alguma coisa a maioria assim, dos se não me engano. pontos- a maioria os dos pontos pontos- são todos quase dele. É Só que na Renault é a mesma tem- coisa, a maioria dos pontos é do Sainz. O que o Hülkenberg fez esse ano? Ah, Ele apareceu para correr? Quebrou, né? Quebrou, reclamou. Então, quantas vezes o Hülkenberg correu esse ano ainda? Mas ainda assim, eu iria aposta, minha aposta também fecha com o Pedro. Eu acho que ele vai ali e ainda vai surpreender. Ele Não pode, duvido nada eu ele vou falar pra você, aparecer. ele pode, ele não vai ser campeão esse ano, mas em pistas mais fechadas, igual essa de rua que ele Dia de conhece, chuva. por que ele não pode sair na frente? Bom. Ele que conhece tão bem já ganhou algumas vezes em Mônaco, Lembrando que no ano passado ele não correu porque ele preferiu ir para as 500 milhas, né? Também. mas ele não tinha um carro que ele pudesse fazer alguma coisa. Deixa ele ali, fica aí feliz. Se deixar ele feliz, pelo menos tá bom. Deixa É. ele fazer o que ele quer. Exatamente. Kubica, treinando na sexta-feira, vocês, não sei, chegaram a ver, o que vocês acharam? Tá bom, não vale levar os pilotos da mesma equipe como padrão, né? Então, Ele não mas- tem padrão. Não tem ninguém para comparar com o Robert Kubica hoje. Sim. O cara hoje ele não tem todos os movimentos do braço. Os 2 pilotos titulares da equipe são 2 meninos que não tem nenhum terço da experiência que ele tem. Culpa de perder o patrocínio. até. Exatamente. E o carro da Williams, com todo respeito, é uma porcaria. Ele botou meio segundo nos 2, né? Então, com um carro que ele falou que é difícil, é um trabalho, é um lixo. É, cara, na minha opinião, assim, eu acho que não tem mais muita chance de retorno.
O Kubica Eu não vejo muita chance. Eu acho que já virou até meio que uma jogada quase de marketing. É só marketing. Fazer isso, atrair, ele pega toda a atração, ele traz a mídia com ele, Sim, mais um teste, porque porque a Williams vai vai trazer ganhar dinheiro, valor. né? No fundo, o que a Williams precisa para poder se desenvolver decentemente é dinheiro. Ó, dinheiro não Entra é um no problema, é Face, experiência. fácil. Entramos no Face da própria Williams. Você pega quantas entrevistas e imagens você tem do Sericote e do Lance Stroll. E agora você pega só esse final de semana. Do Kubica tem mais do que o dobro. Sim. Só a entrevista Só do que o Kubica. Kubica, que tá Exato. lá do Kubica, é 16 minutos só Exato. dele falando. É É o complicado. ponto, né? O Williams traz esses pilotos por causa do dinheiro que eles vão injetar, né? Isso já faz bastante tempo que vem acontecendo. O problema é que agora, se o pai do Stroll não botar mais dinheiro pro ano que vem, ela corre o risco de não voltar para a próxima temporada. Isso já foi não vai. Você falado. já viu o meme do Stroll, que tá o pai do Stroll conversando com os chefes da Williams, aí eles falam, estamos pensando em cortar o Stroll. Ele pergunta, quanto vocês querem na Williams? A brincadeira é bem essa. Bom, após a vitória de Lewis Hamilton com Bottas em segundo, Verstappen em terceiro, Vettel em quarto e Ricciardo em quinto, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 tem Lewis Hamilton na liderança com 95 pontos. Vettel é o segundo com 78 e Bottas o terceiro com 58 pontos conquistados. Próxima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dia 27 de maio, em Mônaco. Daqui a 2 semaninhas a galera volta a uma pista travada como ela no Baku. A diferença é que Baku tem uma reta enorme, coisa que Mônaco Mas não pelo tem. menos não tem o castelo. É um ponto. Acho que é o melhor ponto, porque o castelo todo mundo bateu lá. Se não foi na corrida, foi no treino. Foi no treino, pelo menos todo mundo tirou uma fininha. Nesse final de semana também nós tivemos a terceira etapa da Fórmula 2 e o brasileiro Sérgio Sete Câmara não teve o desempenho esperado. Na corrida 1 deu Russell, De Vries e Lando Norris no pódio, com o Sérgio Sete Câmara em sétimo. Na corrida 2, a Chicken, Albon e Lando Norris em terceiro mais uma vez. O Sérgio Sete Câmara abandonou quando vinha na segunda colocação. Algo a falar do Sérgio Sete Câmara? Dessa vez não foi culpa dele, você vê que foi um Problema de carro mesmo. Mas eles dizem que é um problema recorrente já na suspensão. Já tinha dado nos treinos e voltou a dar problema no carro na corrida quando ele estava em segundo, vinha bem, vinha para pódio e ficou. No campeonato, Norris, companheiro do Sérgio Sete Câmara, é o líder com 80 pontos, o Albon é o segundo com 67, o Russell o terceiro com 62 e o Sérgio Sete Câmara infelizmente caiu para o quinto lugar com 46 pontos conquistados. Próxima etapa também no dia 27 de maio em Mônaco. Algo a falar, senhores, do Sérgio Sete Câmara aí, dessa escalada dele? Ele está brigando com o pessoal que é das principais equipes da Fórmula 1, né? São todos apadrinhados ali. Todos. Já. O Lando Norris só é apadrinhado pela McLaren só. Então a galera tá... E ele não tá, ele não tem mais esse apadrinhamento, né? É uma guerra em glória, né? Exatamente. Ele tem que trabalhar muito. Pra gente fechar esse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho do kart agora, do RKC. Primeiro vamos falar um pouquinho da história do RKC, senhores. Quando surgiu esse trabalho de vocês? Aonde surgiu? Quem que desenvolveu? Não vou chamar de brincadeira, porque o trabalho de vocês é sério. Da onde surgiu o trabalho? Bom, o RKC ele nasceu há uns 8 anos atrás, um grupo de amigos do Rotary Club São Paulo Ponte Estaiada. E eles se juntaram para fazer algumas baterias de kart, uma vez por mês. E a coisa foi andando. Ali lá pelo 5º ano começou a entrar alguns pilotos mais rápidos, né, mais experientes. E o campeonato começou a tomar corpo. Vale ressaltar que a história do RKC é que é um campeonato beneficente, né? Então boa parte do que a gente arrecada é para ajudar a campanha da polio no Mundial, que é uma das bandeiras do Rotary. E aí a coisa começou, o que era uma brincadeira começou a ficar um pouco mais sério. A gente começou a montar alguns times de endurance e tivemos alguns bons resultados dentro do que era possível. Por exemplo, no primeiro endurance que o RKC participou, largamos em 5º lugar, entre 45 pilotos e uma turma pesada. E a coisa foi crescendo e hoje o RKC ele conta com 3 baterias, né, de pilotos, que é a Stock, que é a principal, a Stock Light, que é a categoria a segunda, né, a de entrada. Categoria que o Grosjean vai entrar. Que é a do Grosjean. E a Truck, que é dos pesados, né?
Então a gente fez Tem essa... alguma coisa a ver com relação de tamanho? Exato. É igual a Strong da THR. Isso, mas chamar o cara de pesado, o cara não fica feliz, né? Mas chamar ele de truck, ele fica mais feliz. Isso é verdade. Então... Eu tô quase migrando da Stock pra truck. Então o RKC tem essa coisa de ser uma grande brincadeira também. Apesar de ser sério, é uma grande brincadeira. A gente tem um campeonato que as pessoas são amigas, as pessoas entram, gostam demais. A gente tem um diferencial que a gente faz um churrasco depois das nossas baterias. Então o sério da questão é a brincadeira. Tá ficando sério, a gente está participando de Endurance, a gente tem alguns resultados legais. Ano passado a gente ganhou uma etapa das 3 horas, a gente teve segundo, teve terceiro, teve quinto, a gente foi pro Beto, fomos vice-campeões no geral do campeonato 36 horas de Interlagos. A gente foi pro Beto Carreiro, a gente passou grande parte da prova em terceiro, até que explodiu 2 motores no meio da corrida. E o campeonato é bem dividido, né? A coisa é bem dividida. Tem o grupo do campeonato, que é o pessoal que quer se divertir de final de semana, uma vez por mês. E tem o grupo que gosta de endurance e a gente leva essa bandeira. Então, o nosso objetivo é fazer a coisa ficar cada vez mais divertida e a gente também arrecadar cada vez mais dinheiro para a campanha, né? Tem um desafio pessoal. Ano passado a gente ganhou um prêmio aí do Rotary como o melhor projeto de pólio. E a gente está aí nessa toada, né? A gente terminou agora a primeira fase, né, Pé? Sim, a primeira fase do campeonato. Isso. Se ainda sobrou tempo, né? Se ainda sobrou tempo. Eu acho que o melhor lá é o macacão do PL, que lembra lá do Jamaica abaixo de zero. Então, meu macacão é do Jamaica abaixo de zero. Até um tempo atrás meu capacete era branco, embora eu não corresse com ovo, né? Porque não pegaria bem, mas é uma homenagem. Mas assim, o que ele falou é verdade. A gente tenta unir 2 coisas. Lógico, todo mundo é competitivo. 3 coisas, na verdade. Todo mundo é competitivo e quer participar de um campeonato. A gente quer agregar pessoas. Então, toda mulher, eu vou te falar uma coisa, todo piloto de kart amador, todo piloto que não ganha para isso, o grande problema dele não é como fazer a curva. É como conseguir não ter problema com a mulher para sair de casa para correr. Esse é o X. Então, assim, a gente procura agregar muito e trazer as famílias. Toda etapa tem churrasco. Ele comentou sobre o arrecadar dinheiro. A gente acaba fazendo um programa até maior, porque cada etapa a gente tem um evento pontual. São doações, às vezes, de livros para uma instituição, doação de roupa. Então, a gente tenta unir essa diversão entre famílias, esse interesse de todo mundo em ajudar. E, lógico, numa competição saudável, no qual a gente quer ganhar uma brincadeira, mas é sério. Mas a gente não pode esquecer que a essência, né, do kart amador é essa. Ninguém ali está ganhando para correr, todo mundo tem o seu próprio custo. Então a gente quer fazer com que seja um pacote mais amplo do que só correr dentro da pista e ir embora para casa. A gente tem piloto de 14 anos e tem piloto de 63 anos. Eu acho que faltou uma categoria, já que vocês levam a família inteira. Vai entrar no que vem. Eu acho que tem que ter uma categoria mirim só para os filhos, porque agora já está tudo com filho, vários ali pelo que eu vi. Sim. E uma feminina para as esposas, para a esposa dar risada também. Vou dizer uma coisa, falando sobre feminino, ele comentou sobre o Beto Carreiro. O Beto Carreiro faz um dos melhores endurances do Brasil, uma das melhores corridas de longa duração, sem querer fazer propaganda nenhuma, mas é impressionante o trabalho deles. E a RKC, mas olha, eles superaram, viu? Porque a festa em si é mais bonita, o pacote inteiro, o evento não é só um dia, são 3 dias realmente de evento muito bem planejado. E ano passado a gente foi lá e cravou a pole e com a Vivi Gola, que é uma das nossas pilotos. A gente tem 2 pilotas na equipe principal de Endurance, que é a Fê Jardim e o Vivi Gola. E a Vivi Gola. Já estou sendo aqui chamando a atenção porque eu falei errado. Por favor, né? Porque mesmo é coisa que chamar o Pablo Vittar de A Pablo. Não, aí você pegou pesado. Piloto é só piloto, o carro. Você não tem a maréia, é o maréia. É que é melhor eu me acertar com você do que depois elas ficarem bravas porque eu errei. Vai o presidente. Exato, não, cara, melhor não. É melhor deixar. Eu me viro aqui que daqui eu vou embora, né? Bom, vou deixar aqui. Galera, a gente vai para o primeiro intervalo aqui na Alucinados. Daqui a pouco eu volto com uma porção de resultados e também aí com um grande desempenho do Marcos Gomes lá em Boston, numa das categorias de acesso da NASCAR. Segura aí que a gente volta já. Os
ingressos pra Deadpool 2 já estão à venda. Você não vai querer ficar pra trás, vai? Ah, mas a fila começa lá no fundo. Ixi, mas você tá atrasado. Eu comprei pela internet. Só vim buscar. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sobre meu cavalo. Sou caipira, pirapora, nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha L200 Triton Sport, tradição e tecnologia. Andou, comprou. RCP Racing, venha visitar nosso showroom. Conheça todos os nossos produtos, macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais. Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo Facebook Ricardo Pinto. Nosso WhatsApp é 11 98259 6173. RCP Racing. Fórmula V, essa é a verdadeira categoria escola brasileira, dando toda a base para nossos pilotos poderem fazer voos mais altos. Um corpo técnico chefiado por Wilson Fittipaldi. Vem aprender e fazer parte dessa família. Informações F-Promo Racing 11 98 253 0994. Para saber mais sobre a Fórmula V, acesse www.fvee.com.br. De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil, convidando você a acessar www.highspeedbrasil.com.br. Acesse o nosso site, confira lá todas as matérias, o pessoal que nos apoia. Então acesse, confira, curte, compartilhe, comente também. Vamos passar um pouquinho de resultados aqui, porque nós tivemos diversas categorias de acesso neste final de semana, como por exemplo a estreia da GP3, primeira etapa na Espanha, e na corrida 1 o Nikita Mazepan da Rússia venceu, com o Juliano Alesi vencendo a segunda disputa. É, parente do Alesi mesmo. Sim. É isso aí. O Pedro Piquet está na disputa dessa categoria, obteve um 9º lugar na primeira corrida. Que ele recebe para estar lá, ele não está lá pagando não, ele é o único funcionário da categoria, o único piloto funcionário. Então não deu muito certo. Porque ele foi 9º na primeira corrida e abandonou a segunda. Mas ele conseguiu emprego por causa do sobrenome. Ele não ia andar uma semana antes, a Trident tinha uma vaga e contratou ele. Rotina, né? Você vai olhar todas as narrações, todas as categorias que você vai ver, são todos os nomes que você vê nos últimos 20, 30, exatamente, 40 são os filhos ou os netos ou os sobrinhos, é que a galera que está correndo. No final de semana, o Anthony Huppert saiu como líder do campeonato com 32 pontos, porque ele conquistou 2 segundos lugares. Próxima etapa da GP3 nos dias 23 e 24 de junho em Mônaco. Saindo da Europa, desembarcando nos Estados Unidos, vamos falar de Pro Mazda. O piloto brasileiro Carlos Cunha obteve 2 grandes resultados, sendo 4º colocado na primeira corrida e 2º colocado na segunda corrida. Na corrida 1, o Scott venceu e na corrida 2, o Thompson venceu. O Carlos Cunha é o 3º colocado no campeonato com 120 pontos. O Pro Mazda volta às pistas no dia 25 de maio em Indianápolis. Na USF 2000, os brasileiros não tiveram um final de semana dos sonhos. Na corrida 1, o Alexander Baron venceu com o Igor Fraga em 8º, a Bruna Tomazelli em 19º e o Lucas Kroll em 26º. Na corrida 2, o Kyle Kirkwood venceu com o Lucas Kroll em 7º, o Fraga em 17º e a Tomazelli em 22º lugar. A categoria volta às pistas também no dia 25 de maio em Indianápolis. E para fechar esse giro de resultados, na Indy Lights, no misto de Indianápolis, Colton Herta venceu as 2 disputas nesse final de semana. O brasileiro Vitor Franzoni foi 6º na primeira corrida e conquistou o 3º lugar na segunda disputa. No campeonato, o mexicano Patrick Howard é o líder com Herta em 2º e Uritia em 3º. O Franzoni é o 4º colocado com 119 pontos conquistados,
A categoria também volta às pistas nos dias 25, 26 e 27 no Oval de Indianápolis. Tá vendo? Falamos de sobrenome, mais um aí. Filho do Brian Herta. Exatamente, o Colton Herta aí também aparecendo nos Estados Unidos. Agora sim a gente fala da categoria principal aí da Fórmula Indy, quinta etapa da temporada de 2018 da IndyCar. Oval, o misto de Indianápolis, preparação para o oval, que o pessoal já foi para a pista, fazer teste, ver como é que está o carro, e o Will Power venceu. A Penske que trouxe o Hélio Castro Neves. Antes de mais nada, eu queria que os senhores falassem, começar por você, PL, do que você está achando da Fórmula Indy esse ano, porque não está tendo mais aquela apelação brasileira. Parece que o Castro Neves saiu, a apelação também diminuiu. Ou a impressão minha? Cara, o brasileiro é aquilo, né? Até já é cultura da grande mídia brasileira, a gente só vê esporte que tem brasileiro ganhando. Exato. Se tiver futebol de areia, tiver a final do basquete mundial, um baita jogo histórico, e mundialito de futebol de areia com brasileiro com chance de ganhar, vai ver o mundialito de futebol de areia. Exatamente. E é isso que vai acontecendo com toda a categoria. Mas assim, nos últimos anos, eu acho que, pelo contrário, a Indy vem se tornando mais interessante, vem perdendo o interesse no Brasil um pouco, mas ela vem se tornando uma categoria mais interessante. E pra tu? Eu assisti algumas corridas da Indy e teve uma mudança aerodinâmica lá que deixou o carro mais leve, né? Mais solto, deixou o carro, o piloto tem que trabalhar um pouquinho mais para segurar aquela coisa. Acho que eu destacaria esse principal ponto aí da categoria nesse ano, foi essa mudança aí e a dificuldade dos pilotos em se adaptar. Pedro, o Scott Dixon subiu no pódio pela primeira vez em segundo lugar, mas parece que o piloto da Ganassi não vem se acertando muito bem nessa temporada. Ele já também tá na hora de aposentar. Isso que eu ia perguntar. Quanto tempo faz com o Scott Dixon? Eu acho que quando ele correu com o Raul Boesio, se eu não me engano. O Castro Neves correu com o Lancer, velho. Ele correu com o Lancer. Ele tá chegando perto dos 20 anos, que nem o Canaã. Eu acho que até mais. Não, hoje os recordistas eram o Castro Neves e o Canaã, e agora é o Canaã. O piloto ficou mais tempo na categoria. Não é seguido. Seguido, porque igual o Bud Lazier vai andar na 500 milhas, eu não aguento mais ver o Bud Lazier. Tô falando de temporada regular, temporada completa, não tô falando de uma ou duas corridas. Mas de qualquer jeito, Indy, pelo amor de Deus, dá um limite pelo menos na 500 milhas, que é difícil você ter alguns pilotos, não que eles perderam o talento deles, acho que vocês... Mas a sua reação fica mais lenta, o seu reflexo fica mais lento e acaba ocasionando. Então, pelo menos nos últimos 5 anos, pode ver, as primeiras 30 voltas, quem sai é os antigos. Os mais antigos, pode perceber. Por quê? Porque eles já não estão na mesma velocidade, ele não vê os caras se aproximando, é mais difícil. Infelizmente, as 500 milhas, ela proporciona isso. O piloto compra uma vaga, compra um carro, e se ele fizer o tempo mínimo, ele entra no grid. Às vezes nem isso, ele compra já o carro classificado. Para que ele vai lá para a classificação? Raul Boesio, quantas vezes Raul classificou para os outros, quando não classificava 3, 4 carros no final de semana? Exatamente. E não andar. É bem complicado, é bem por aí mesmo. No final, o Power venceu com o Dixon em segundo, esse jovem canadense, muito bom piloto, Robert Wickens em terceiro, Sebastian Bourdais em quarto e Alexander Rossi na quinta colocação. Tão jovem assim, né? Ele não é jovem, mas é um piloto novo na categoria e é um piloto que vem mostrando muito bom desempenho. É uma questão de tempo para ele vencer. Ele já tinha sido, se eu não me engano, ele foi campeão ou vice da AutoGP, que é uma antiga categoria que usava os Fórmulas 3000. E andou muito bem no DTM quando foi pra lá, né? Então já andava muito bem aí. Castro Neves em sexto, voltando para esse final de semana da categoria. Canaã em 14º e o Matheus Leist com problema de combustível no 20º lugar. Senhores, problema de combustível no kart. Acontece, né? Acontece até com alguma frequência, às vezes principalmente em prova de longa duração, né? Que você quer tentar esticar o máximo ali. Mas o cara não olha, tá acabando o cara. Então, mas ele vai ser bem xingado. Aconteceu comigo nas últimas 24 horas. A 24 horas tem uma dinâmica que você pega um kart de 18 HP. Quanto tempo dura um tanquezinho daquele? Depende. Nas 24 horas, 1h15, 1h20 no máximo. A capacidade total dele seria até maior do que isso, mas ele não vai tudo isso. Dependendo do endurance, eles limitam um pouco mais. Durava meia hora um tanquezinho daquele. Aconteceu comigo nas 24 horas, eu peguei o Parolin, que é um kart que tem 18 HP
E assim, é a coisa mais deliciosa do mundo, você está com um kart de 18 HP e a turma com 13. Então você dá 3 voltas em todo mundo. E eu vinha que nem um retardado, mas olhando o meu combustível, e o pessoal me chamando para boxe, eu falando, não vou para boxe. Desrespeitando a equipe. E na volta que eu falei, agora eu vou, na hora que eu subi, o combustível começou a acabar. E eu consegui levar ele até quase a entrada do box, seria a curva 0. E eu saí do kart, empurrei ele para o box e consegui fazer a troca sem tomar punição, mas quase apanhei. Se fosse eu, Pedro, todo o tempo que ele ganhou na pista. Não perdi nada. Se fosse, na verdade, eu não perdi nada, porque é a troca de 4 minutos, né? Tá. Então eu já entrei. Essa volta que eu abri já era de 4 minutos. Não perdi nada de tempo. Mas foi um susto, assim. Eu acho que da próxima vez eu tomo mais cuidado. Na próxima vez, quando você olhar pro reservatório, dá mais uma, não, na dúvida, não, vou entrar. Entra. Se fosse eu, pelo menos quando eu estivesse chegando com a gasolina, ia fazer a cena clássica do Jamaica abaixo de 0, né? Colocar o kart no ombro e ser aplaudido por todas as outras equipes. Muito bom! Eu vou falar pra você, na minha época era tão mais difícil, que eu brinco ainda com o povo. Cada motor de kart, ele durava 6 horas, o motor. Você tinha que desmontar, trocar as peças dentro e montar de novo. E durava 6 horas. Hoje, eles têm esses motorzinhos da Honda de 13 cavalos. Isso daí fica 2, 3 anos, o cara só botando óleo. Nunca vi. Graças a Deus, né? Porque isso que faz que a gente poder andar. Porque se tivesse que fazer manutenção todo mês no motor do kart, não ia ter que inventar. O grande lance aí acho que da dificuldade que a gente tem no Brasil aí de formar piloto é a questão do dinheiro, né? Concordo. É muito caro. Eu tenho um kart próprio e eu pouco ando com ele porque é caro. Ele fica lá guardadinho, aí quando dá, eu vou andar. Hoje a gente fala muito, o grande berço hoje talvez do automobilismo no Brasil nem seja mais só o kart, né, mas o kart de aluguel. Eu acho que o kart rental é o kart rental, muito. Porque é dali que sai, que nem aqui na RKC, a gente até apoia um piloto, o Alberto Tazu, que é um dos mais talentosos que tem dessa nova geração, e a gente vê que tem muita gente surgindo que veio de lá e passou pro kart, e daí sim... É o que eu falo, hoje é muito mais fácil. Na minha época custava 20, 25 pau uma corrida de kart, não sei nem quanto custa hoje. Sim, tá mesmo isso fora levar, fora a equipe, fora o lugar para deixar o kart. Era uma coisa absurda. Hoje eu falo pro cara, pô, ainda tem gente que eu falo, ué, 200 pau pro cara ir lá correr de kart. Nossa, mas é caro. Gente do céu. Vocês não têm noção, é o que eu falei, cara. Eu corri quando eu tinha uns 13 anos, eu tive um kart próprio. Acreditei numa mesma época que começou aqui no cartódromo de Interlagos, o Lucas de Graça, esse pessoal, e assim, a minha carreira durou 5 meses, que foi o primeiro tempo de ter que comprar um novo motor, e aí não tinha mais. Durou mais que a minha, e o Rental, e aí o Rental, ele trouxe de volta até um sonho para todo mundo, assim, para muita gente que quis ser piloto, mas também traz muita gente nova que demonstra talento dali, e dali começa a ter outras oportunidades em algumas categorias. Eu ainda brinco, eu fiz 2 corridas pagando, eu fiz mais umas 3, só que as outras 3 que eu fiz eu ia pro box da Copa Pacalolo, deixar minha malinha lá. O primeiro que dava dor de barriga, alguma coisa, eu já sentava no carro do cara e já saía. Eu andei 3 corridas assim, porque não tinha como pagar, era muito alto o valor. Acho que o lance do rental é que ele é inclusivo, né? Ele tem um valor teoricamente baixo, não é barato também, assim, para a situação do país não é barato. Mas acho que o grande diferencial do kart rental é que se você for correr kart profissional, você vai precisar de dinheiro. Então você pode ser um super piloto, mas se tiver um cara com muito dinheiro, vai ser difícil você ganhar dele, porque ele vai ter os melhores equipamentos, a melhor estrutura. No kart rental é o se vira nos 30. Então você entra no kart, quem se adapta mais rápido ao kart é quem se dá bem. Então o kart tem as diferenças, porque são karts que o público em geral usa, então bate aqui, bate ali, solda lá. Então o grande diferencial é realmente quem se adapta. Então tem um fator sorte, mas tem um fator competência. Sim, tanto que você vai ver na Copa São Paulo de kart profissional, os pilotos que estão andando na frente, Johnny, Kleber, alguns pilotos, eles saíram todos do rental, e aí muito mais assim, eles se adaptam, quando eles pegam um pneu, eles estavam até conversando com eles, quando ele pega um kart no profissional, que o pneu não está tão novo, tá 10 vezes melhor do que o pneu do kart rental, que você mal consegue fazer uma curva na chuva. Exatamente. Então, isso ajuda bastante, eu acho que é um ponto importante aí no rental também. Acho que o pessoal discrimina um pouco o rental,
Mas o menino novo, o outro azul, por exemplo, que anda no Rental, ele tem uma bagagem de se virar com o equipamento que poucos pilotos têm. Então, às vezes você pega um piloto aí que está numa categoria maior e aí o cara, mas o meu carro não é bom, o meu carro não é competitivo. Mas esse cara que teve essa bagagem de pegar aquela porcaria daquele kart naquele dia, pegar o pior kart do grid e conseguir chegar lá na frente, isso é um diferencial enorme. Sim. Então pode ser que daqui a alguns anos essa mentalidade mude um pouco. Porque o esporte está crescendo realmente a passos largos. Muito bom. O pessoal do kart rental aí cada vez mais aparecendo. Só para terminar sobre a Fórmula Indy, o Newgarden, que gerou uma das bandeiras amarelas, é o líder do campeonato com 178 pontos. O Rossi, Alexander Rossi, quem diria, na disputa do título em segundo com 176 e o Bordet o terceiro com 152. Próxima etapa da categoria, 27 de maio, 500 milhas de Indianápolis. Então, o primo da Fernanda tá liderando? Ah, tá, o primo da Fernandinha Jardim, o New Jardim, o novo Jardim ali. Os caras já... Ele dá uma dessa. O primo da Fernanda, você olha pro sobrenome do cara, novo Jardim, New Jardim, é bem por aí mesmo. Porque é um sobrenome quase nada comum, né? Pra gente aqui, especialmente, é um pouco mais complicado. Mas pior que lá nos Estados Unidos, Newgarden não é um sobrenome, não é um Johnson, né? Não é um Johnson. Não. Vamos lá, só pra gente terminar lá nos Estados Unidos, queria falar um pouquinho de NASCAR e que Kevin Harvick venceu mais uma, dessa vez no Kansas, a 5ª vitória dele na temporada. E a pergunta é, alguém vai segurar o Harvick e o Ford número 4 ou já podemos falar aí que temos um campeão? Tá longe de acabar ainda, mas... Estranho, esses dois últimos campeonatos ficam muito estranhos. Ano passado só Toyota do Trucks, esse ano o Ford dominando. Nunca aconteceu isso, às vezes até você tinha um domínio das marcas, como sempre aconteceu, mas as vitórias eram meio que divididas entre os pilotos da marca. Hoje não está acontecendo muito isso, não. Tanto que a Chevrolet venceu só uma vez esse ano com Austin Dillon na primeira corrida da temporada. Depois, você vê a Chevrolet andando de 10º para trás com quase todo mundo. E quem anda de Ford e de Toyota para trás é que está com algum problema, porque senão a galera está no pelotão na frente. Então tem que dar uma olhadinha nessa NASCAR aí. Aí, pra gente completar o assunto NASCAR, quero destacar aqui e mandar um abraço pro Marcos Gomes, o Marquinhos Gomes aqui da Stock Car. Fez mais uma etapa lá na categoria que anda nos Estados Unidos, em Boston, e conquistou um top 5. Ele foi 4º lugar, andando muito com o carro dele, o número 55. Já tinha sido segundo na outra corrida. Exatamente. Fez pole, já conquistou pódio, agora é 4º, mostrando que ele está se adaptando muito bem. E quem conta para vocês um pouquinho do final de semana é o próprio Marcos Gomes. Fala aí, Marquinhos. Fala, galera, chegamos em 4º lugar aqui hoje em South Boston, fizemos 6º tempo na classificação. Acho que foi bem positivo, evoluímos. A melhor posição tinha sido no 9º lugar. E hoje a gente largou em 6º, pertinho do 3º tempo. E eu andei entre os 3 praticamente a corrida inteira. Tinha condições de chegar em 2º, fiz a 2ª melhor volta da prova. Mas acabei me envolvendo em alguns acidentes e acabei ficando um pouco. Depois recuperei e chegamos em 4º lugar. Foi super, a equipe está super satisfeita, eu também. A gente tem evoluído bastante aí, agora já estou andando no ritmo dos primeiros. Então gostaria de agradecer aí todos vocês que mandaram mensagens, os fãs da NASCAR, o pessoal da Fox Sports aí do Brasil. Estamos no caminho certo, vamos para a próxima aí, querendo, quem sabe, um top 3. Obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Marcos, toda a sorte do mundo para você, estamos de olho no seu desempenho. E vamos torcer também para que você se dê bem aqui na Stock Car também, que está faltando aí, voltar a vencer aí também, voltar a frequentar o pódio. Aí, a equipe já vai para Santa Cruz, né? Ele já vai direto para o Rio Grande do Sul, ele não vem aí para ficar descansando não. Galera, a gente vai para mais um intervalo aqui na Alucinados por Velocidade e daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho de moto, para falar de Johnny Ray, porque não tem outro nome a falar no Superbike World. Segura aí que a gente volta já. Os ingressos pra Deadpool 2 já estão à venda, você não vai querer ficar pra trás, vai? Ah, mas a fila começa lá no fundo. Ixi, mas você tá atrasado, eu comprei pela internet, só vim buscar. Other guys were coming around.
RCP Racing, venha visitar nosso showroom. Conheça todos os nossos produtos, macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais. Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo Facebook Ricardo Pinto. Nosso WhatsApp é 11 98 259 6173. RCP Racing. Fórmula V, essa é a verdadeira categoria escola brasileira, dando toda a base para nossos pilotos poderem fazer voos mais altos. Um corpo técnico chefiado por Wilson Fittipaldi. Vem aprender e fazer parte dessa família. Informações F-Promo Racing 11 98 253 0994. Para saber mais sobre a Fórmula V, acesse www.fvee.com.br. De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil, convidando você a curtir as nossas redes sociais, facebook.com, Instagram, também tem o Top Buzz no YouTube. Curte, compartilhe, comente, e olha aqui os nossos endereços. Não adianta falar com o apresentador e que o comentarista Pedro Rodrigo é feio, porque isso não vai mudar. A gente já é velho, não adianta. Vai mudar, Pedro? Não, pelo menos vamos ver se domingo a gente consegue cortar o cabelo de novo de grátis, né? Eu tô precisando. Então. Tô precisando de novo. Tá falando isso daí porque no último final de semana de Woodstock Race tinha um pessoal de uma barbearia lá do Tatuapé. Tá fazendo uma ação ali na Woodstock Race e eu consegui cortar o cabelo. Se for ter, se tiver o horário das 7 da manhã, pode marcar eu, tá? Tá vendo só? Nem começou e o cara já tá se colocando à frente. Tem que ser rápido com o chefe do programa, né, cara? Mas pagar pra cortar aí também é sacanagem, né? Olha, aquele puxa pra ver. Fala pros outros que você tem o cabelo comprido, não é porque tá faltando. Então, é que tá faltando aqui na entrada, então eu foquei na saída. Olha lá. Quando não tem velocidade de entrada, foca na saída da curva. Muito bom! Vamos falar um pouquinho de moto velocidade de duas rodas. Nesse último final de semana tivemos mais uma etapa do Superbike World. Dessa vez em Imola, na Itália, uma corrida com alguns acidentes, tanto na primeira quanto na segunda disputa, e duas vitórias do tricampeão, do recordista de vitórias, do piloto a ser batido, Johnny Ray. O cara e sua Kawasaki número 1 venceram as duas corridas. Na corrida 1, Ray, Sykes e Melandri foram para o pódio. Na corrida 2, Ray, Davis e Sykes foram para os 3 pontos mais altos. Com esses resultados, o Johnny Ray já é líder isolado com 209 pontos contra 162 do Davis. Uma comparação interessante do ano passado. No ano passado ele tinha 79 pontos de vantagem nessa altura do campeonato. Agora está apenas com 47. Tá apertado. Quem está Tá apertado. Quem está em segundo? O Davis. Chas Davis. Que foi o mesmo que foi vice ano passado. Foi o mesmo que foi vice ano passado. Então, é a mesma equipe, não é? Então tá tudo encaminhando aí para um tetracampeonato consecutivo do irlandês Johnny Ray. Kawasaki ou Kawasaki, eu não sei como que fala, que antes pra mim era Kawasaki, hoje os comerciais falam Kawasaki. Só me explica, eu queria uma explicação razoável. Por que vai tão mal na MotoGP e tão bem no Superbike? É só isso, porque eu acho que não são tanta diferença de categorias. É muita diferença. Próxima etapa da categoria, 26 e 27 de maio, em Donington Park. Traçado lendário brasileiro que é um pouco mais saudoso de automobilismo, vai lembrar da volta mágica de Ayrton Senna, aquela coisa toda, né? Falta uma categoria pra gente falar, na verdade uma não, duas, que se transforma em 8. Porsche, rapaz. Grêmio. Ele vai 16, né? E vai brotando. Vamos Na falar verdade um é o seguinte, né? Eu acho que todo mundo leva troféu nessa brincadeira. Não. Ou quase. Pode ser. Ah lá. Rapaziada, vamos falar um pouquinho da Porsche Carrera Cup Challenge Brasil 2018. Uma categoria que cresceu muito,
e trouxe carros novos para essa temporada. O pessoal da carreira aí vem mostrando um bom trabalho, um bom desempenho. E na primeira corrida da carreira 4.0, o Werner Negbauer, eu chamei ele de Werner, ele acabou me corrigindo, então Werner, parabéns pela vitória. Mesma coisa do Kawasaki ou do Kawasaki, então vai muito aí de quem fala e quem não fala. O Werner em primeiro, com o Marcel Miller em segundo e o Ricardo Baptista na terceira colocação. Uma corrida bem disputada, uma corrida que ficou marcada ali por alguns pequenos acidentes. Já na segunda disputa da 4.0 da carreira, o Lico Caselmodel venceu com o Ricardo Baptista em segundo e o Miguel Paludo em terceiro. Meu caro Pedro Rodrigo, categoria principal, 2 vencedores diferentes. Mas nada disso interessava. Tudo não, mas não é, ele não tá aqui ainda. Lá... Ele não tá aqui ainda. Ah, não tá? Não. Segura aí que ele não tá aqui ainda. Calma. Calma. É que ele tá louco pra falar. Então fala do cara. Velho, o clone do Dr. Wagner tava bom. Não. Fala o nome do cara. O vocalista do Iron Maiden correu nesse final de semana na Porsche. Não, né? Ele foi andar, fizeram até uma matéria bem legal. Ele andou com um dos Dirani, né? Com o Danilo. Mas o cara tem um Boeing, velho, daqueles grandes. Andar de Porsche pra ele foi fácil. Não, mas ele rodou, né? Mas se o profissional roda, velho, o cara que é a primeira vez que tá andando. Se você vai ali, eu também ia querer dar uma rodadinha. Vamos aproveitar o máximo, né? Se der tempo, dá até uma capotadinha aí. Vamos aproveitar a experiência ao máximo. Pô, é caro o carrinho daquele ali agora. Ele não paga, né, cara? Eu não sei, eu sei que assim, se ele der, lógico, ele veio de graça aí pra conhecer o carro. Mas no final das contas arrumaram um problema pra ele, porque acho que o cara veio só pra dar aquelas voltas que ele andou e ir embora. Tinha uma fila de jornalistas, e não era de corrida, os caras da Globo, e ficaram fazendo as entrevistas. Tanto é que uma foi ao ar no domingo no Fantástico, se eu não me engano. O cara, isso era 1h30, 15 para as 2. Nós fomos embora, eu e o Matheus, ele ainda estava dentro da sala. Tem entrevista. Então, o cara teve uma paciência. Retorno de mídia garantido, né? Exatamente. Mas a vida dele é isso, né? Acho que ele já está acostumado a isso. Ele troca a imagem dele por eventos legais. Eu adoraria que alguém quisesse me pagar. Então, se alguém quiser, inclusive, me chamar. Você via que a cara dele já não era, depois assim das 3 da tarde, já não era mais sorrisos, né? Não, ele já estava cansado já. Depois de correr, sair do carro, uma hora falando, entrevista. Viagem. Mas parabéns. É fácil falar de fora, mas deve ser dureza. Parabéns ao Denner e à equipe da Porsche aí pela atitude, pelo momento, porque foi único, foi ímpar ali, tanto para a categoria quanto para todos nós que estávamos lá acompanhando, mesmo que só ver, né, porque parecia um formigueiro, onde ele passava todo mundo ia atrás. E quando ele foi no banheiro, o pessoal teve que parar o banheiro para deixar ele ir, porque senão... Isso também deve ser um negócio, de vez em quando, meio chato, né? Você vai num shopping, tem que tirar o povo da loja, fechar a porta da loja com você dentro, pra você escolher o que você vai comprar para depois abrir a loja de novo. Sim. É o ônus de ser famoso, né? Exatamente. É bem por aí mesmo. Agora a gente pensar que não, mas isso é no Brasil. Assim, a gente tá acostumado com o Brasil, né? Você vai para os Estados Unidos, não é desse naipe. Em alguns países do mundo que é assim. O Brasil e assim, igual você vai para o Rio de Janeiro, você vai a alguns shoppings lá que vai os atores da Globo, também são tratados igual... No Rio de Janeiro é diferente. No é diferente também. É a cultura local. Mas eu acho que depende da celebridade também. Eu acho que é muito da cultura local, Gui. Acho que é muito da cultura local. A Lady Gaga lá no shopping lá dos Estados Unidos, ela não vai conseguir andar também. É verdade. Depende. Por exemplo, põe uma ovelha para andar aqui no shopping Interlagos. Não, ele para, né? O shopping, né? Ele vai para o shopping inteiro, vai parar mesmo, né? É uma questão de quem e aonde. Exato. Só entra lá no meu Instagram, Pedro Rodrigo Oficial, que tem foto da ovelha lá. Ele é meu vizinho, adoro ele. Eu sei, e o hot dog dele é top, hein, velho? Porra. Galera, olha essa hora da tarde, os caras vindo falar de comida. Deu fome. Não, vamos continuar falando da Porsche aqui, porque o tempo urge, como diria o mestre Alexandre Petzel. Petzel, aquele abraço. Vamos lá. Falando da carreira 3.8, a galera é um pouco mais jovem aí, mais experiente também aí na Sport também. Na corrida 1, o Gaetano de Mauro venceu com o Marcel Coletta em segundo e o Enzo Elias em terceiro. Na corrida 2, o Vitor Baptista em primeiro com o Marcos Vario em segundo e o Gaetano de Mauro em terceiro. Na Sport, dupla vitória de Fernando Fortes.
Lembrando que o Gaetano de Mauro e o Vitor Baptista eram pilotos da Stock Car Light ou Brasileiro de Turismo na temporada passada. O Vitor ainda atendeu a gente depois da segunda corrida. Vitor, muito obrigado. O Vitor hoje está na Stock também, né? Não, ele está na Porsche. O Vitor Baptista está na Stock Light. Tô falando do Vitor Baptista, não estou falando do Bruno. Não é o Vitor que é o companheiro do Lucas? Não, é o Bruno. É o Bruno que está na Rio. E os Coleta, além de estar correndo lá, estão correndo na Stock Light. Onde os Coleta não estão correndo? Então, né, que não são os mesmos. Tem vários. Mas são os mesmos da Porsche, são os mesmos do brasileiro de Stock. Que eram os que estavam na Fórmula 3. Sim. Que eram então você está certo. Ele está achando que tem 50 caras, e na verdade são 3. São várias categorias. São várias categorias e a mesma galera que corre. Veio cresceu tudo junto, né? Enzo Bortoleto, Marcel, Murilo Coleta, tudo uma geração nova. Uma galera nova que está chegando, que são muito bons, dicas de passagem. Só vai ter que acabar decidindo mais cedo ou mais tarde aí se vai ser por monoposto ou se vai ser por turismo. Sim. Isso eles vão ter que acabar decidindo mais cedo ou mais tarde. Não dá pra ficar pulando de um lado pro outro aí. Mas agora já decidiram, né? Porque agora ficou só pro mais novo, que é o que tá correndo de Fórmula 4 italiano. Vamos lá. Na categoria GT3, aí sim a corrida 1 um pouco mais animada. No miolo, óleo, líquido de arrefecimento, e o líder da corrida até então, o Tom Vale, acabou perdendo a primeira colocação. Ele que estava um caminhão na frente dos adversários. Aí depois o Rodolfo Toni também assumiu a liderança e também rodou no mesmo lugar, até que a vitória caiu para Tom Filho, a primeira dele na 4.0. Silvio de Barros em segundo e Maurício Billy na terceira colocação. Na corrida 2, aí sim, Tom Vale venceu com Adalberto Baptista em segundo e o Rodolfo Toni na terceira colocação. Meu caro Pedro Rodrigo, a 4.0 mostrando experiência, mas problemas na pista também afetaram eles. Tem 4.0 e 3.8 nas duas. Nas duas. E só para quem outro dia me perguntou, a principal, a gente aqui no canal vamos chamar só de carreira, Porsche Carreira. Sim. E a outra é Porsche Cup. É a GT3 Cup. Porsche Cup. Pronto. Porsche Cup, que é a GT3 Porsche Cup e Porsche Carreira a gente consegue, para eles entenderem também. Porque ficou 2 categorias dentro de cada categoria, o que transforma em 4 corridas. E vale falar também aí do menino que não é um piloto profissional, que eu acho que é o Patrick Chofat. Quem? O Patrick Choat, que não é um piloto profissional, ele é um empresário, marqueteiro, né? Eu posso chamar ele de piloto, são 6 pódios em 6 corridas. Mas não é um piloto profissional. Não é profissional, é o que eu falei, não é profissional. Ele não vive, ele ainda tem que gastar algum para estar sentando lá. Ainda brinquei com ele, porque ele corre de Riachuelo, né? E o dono da Riachuelo agora é Você não vai falar de política agora. Lógico que vou. Ele acha que nós vamos virar a filial da Riachuelo. Mas beleza, se melhorar o país, né, Gui? Fazer o quê? Mas é um menino que foram 6 corridas? Não, foram... 6 corridas, 6 pódios. Ah, porque uma é Endurance? Não, Curitiba, 2 em São Paulo. E por que Curitiba teve uma só? Porque foi a abertura do campeonato. Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. 2 corridas por final de semana, 3 vezes 2. Tá. E ele fez pelo menos quinto. Ele foi em todos os pódios, então, né? Foi em todos os pódios na categoria dele. Na 3 pontos na carreira, na Cup. E não está liderando por 2 pontos, né? Porque acho que o Fortes está liderando, né? Não, o Fortes é da outra categoria. Da outra, né? É que não, o Fortes é em 2. Ele pontua em 2. E é uma coisa que eu achei um puta absurdo, porque tem o mas cara... Mas não é na do... E entra no site e tá a pontuação mais estranha, isso eu já vou falar. Luiz, dá uma olhada no site, foi entrada na segunda-feira. Tem um chinês que corre, não tem? Tem. O Sang Ho Kim. Ele foi como? Nono e 10º. O mesmo problema que a gente tivemos na outra etapa, ô Matheus? Não sei. Vou perguntando. O problema de pontuação continua ainda e ninguém explicou isso na etapa. Eu fui perguntar no sábado e ninguém respondeu. A pontuação tá diferente. Tipo, o cara que ganhou na segunda, na Sport, na Sport, ele não aparece com o valor de pontuação de vitória. Ele está aparecendo com a pontuação da geral. Sim, porque o Fernando Fortes mesmo. Pode olhar aqui. Mas é isso que eu estou falando. Se ele venceu na categoria, ele tem que ter o valor inteiro. Tem que ter a classificação da categoria.
Não tem. Então, nada categoria você entra, mostra a pontuação da geral. Desculpa, não tem como você dar vitória com um cara que chega em 7º lugar. Ele venceu na esporte. A esporte é diferente da geral. Então tem que ser uma outra categoria, uma outra classificação. Então, se a esporte é diferente da geral, Concordo, ele tinha que ter a pontuação inteira. Não a pontuação de 7º lugar, mostrando que ele chegou em primeiro. É isso que eu achei estranho. Você não entendeu. Eu vou tentar me fazer entender. Por favor. Vamos lá. O cara chegou em 7º Ele na não geral. entendeu também. O cara chegou em 7º na geral. Tá. Esquece o esporte. Ele vai ter Esquece, calma, deixa eu terminar. Tá. O cara vai ter a 7ª colocação e os pontos. Na geral. Pronto. Segunda, se a classificação é da esporte, tem quantos pilotos na esporte? 4. Aí você coloca uma classificação individual. Aí você dá os pontos da vitória. Mas na individual, a hora que você clica... Tudo bem, ele vai estar aparecendo a pontuação... Não, então, lá tá aparecendo vitória, é isso que eu tô falando. Tá aparecendo as vitórias dele com ponto do 7º lugar. Se é especial da categoria esporte, na geral, contar o número real, tudo bem. Na esporte, se ele venceu a corrida, o mínimo teria que ser a pontuação real. Tem que ter uma outra classificação. Ponto. Que é o que está errado. Lá separa, mas não separa. Usa a pontuação antiga. É isso que eu acho errado. Eu não ia achar ruim andar de Porsche e ficar na geral lá mesmo. Também não. Mas é melhor ser campeão da esporte do que ser 10º lugar na geral. Andar de Porsche já era bom. Cara, eu ia ficar muito feliz de estar em 10º na Porsche. Porque primeiro ia significar que eu tô na Porsche. Que eu ia ter dinheiro pra estar lá. Ponto de todos. Perfeito. Foi perfeito. Que não é também. Eu vou falar, todo mundo fala que a Porsche custa um caminhão de dinheiro, bababá. Tava conversando no final de semana na categoria na Cup, sai 35 mil reais. Mais barato que muita categoria no Brasil. Sim. 35 mil reais pra você sentar num Porsche? Pera aí. É melhor dizer, eu prefiro sentar num Porsche. É mais ou menos o mesmo preço da Mercedes. Estão gerando isso daí. Por muito menos que 35 mil dólares a gente senta todo dia, né, gente? Não tem um Porsche. Exatamente. Só para terminar ali, na categoria GT3 Cup a 3.8, dupla vitória de Nelson Monteiro, o único a vencer 2 corridas no final de semana nas categorias gerais. Vale dizer que é novato. Vale dizer que é o primeiro ano dele, terceiro final de semana que ele corre na categoria com 2 vitórias. Então parabéns aí ao Nelson, parabéns a todos que disputaram a categoria, ao Totaro que foi no pódio, ao Billy que foi no pódio, ao Shoat que conquistou 2 pódios nesse final de semana. E aí a próxima etapa da Porsche acontecerá no mês de junho na Argentina, um local onde não são todos os pilotos que conhecem o traçado de Termas do Rio Hondo, e aí a galera vai ter que trabalhar um pouquinho. E aí eles saem de um traçado na Argentina e vão para Velocitar num outro traçado fechado, onde a perícia do piloto vai ter que ser muito maior na disputa. Para a gente terminar esse Alucinados, é claro que eu vou voltar a falar de kart. E aí agora eu vou falar de kart que nesse final de semana de vocês tem disputa, amanhã, né, tem categoria, tem o RKC. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa disputa desse final de semana. A gente começa agora no dia 19, né, sábado agora, começa a segunda fase do campeonato, onde todo mundo, meio que a gente traz para o patamar zero, todo mundo começa quase que do zero, só com um ponto, de acordo com a sua posição na primeira fase, mas deixa todo mundo ainda na luta pelo título em aberto. Então, o que a gente quer é trazer, sim, mais pilotos, trazer uma festa maior, fazer, até porque a nossa briga também envolve, o Pedro sabe disso, envolve a briga pelo cartódromo, que é uma coisa que a gente tem lutado muito pela permanência do cartódromo. A gente está falando aqui, todo mundo, sobre a dificuldade, várias vezes foi mencionado no programa, né, a dificuldade de um piloto crescer. E o único cartódromo público que a gente tem dentro da cidade de São Paulo é até privado, porque é o único cartódromo dentro, os outros que você tem estão em cidades próximos aqui em outros municípios. Você tem na Granja, você tem na Aldeia da Serra, mas o único, então, a gente tem que defender isso. Então, uma das bandeiras do RKC é um campeonato que só tem corridas dentro do cartódromo de Interlagos, também para ajudar nessa briga aí que a gente vem participando das audiências públicas, para não tirarem esse patrimônio aí, não só da cidade, mas também cultural, né? Você vai em qualquer lugar do mundo, tem homenagem para o Senna, tem gente capitalizando a imagem do Senna. E aqui a gente tem o cartódromo onde ele nasceu. Eles estão querendo apagar. Então, e querem apagar. Ano passado o Matheus viu, ali onde fica o busto do José Carlos Patti, alguém contou para os caras lá que tinha uma luva e não sei o que do José Carlos Patti ali embaixo. Eles quebraram o negócio, porque embaixo é um vão, né? Sim. Tem só as paredes ali
quebraram para olhar se tinha. Esse é o povo que está frequentando. Tem a depredação do popular e tem a oficial, né? O que a gente está querendo evitar é a depredação oficial. Lá, dia 19 de maio, na Interlagos, 17 horas, 17h30 e 18 horas. O Campeonato RKC recomeçando. A gente convida aí quem puder e quiser participar do campeonato competitivo. E muito legal para chegar em Interlagos e correr com a gente. É bem acessível. E o nosso site é www.rkcracing.com.br, o Instagram @rkckart e também estamos no Facebook como RKC. Eu queria só fazer um agradecimento aqui às empresas do bem aí que ajudam ao RKC existir, né? A nossa patrocinadora de troféus, a Inarco, é o nosso patrocinador master, que fornece nossos troféus e já fez troféu para a Fórmula 1 e faz do RKC hoje. A Master Media Marketing, que faz nossa assessoria de imprensa, a IMAP, Inove Coach, Renova, Master Express, Rolleiball, Forníssimo, Sport Comfort, Takeo Instrumentação de Túneis e especialmente aí o agradecimento ao Rotary Club São Paulo Ponte Estaiada, que é o nosso padrinho nas pessoas do Pedro Batista e do Luiz Antônio, que foram os criadores do RKC e que se existe hoje essa turma é por conta deles. Que hoje estão na gestão do Márcio Garcia, né, que é o atual presidente também do Rotary, que a gente também quer agradecer. Mas principalmente convidar as pessoas mesmo para participarem. Campeonato de kart tem bastante por aí, mas assim, que une solidariedade, churrasco e cerveja, depois da corrida, pelo amor de Deus. Aqui é o único que a gente realmente tem esse diferencial. Que pra gente é mais importante até o fora da pista do que só dentro da pista. Então, convidar todo mundo aí para participar, para vir ajudar a gente a ajudar cada vez mais. Vocês também, pelo amor de Deus. Você é meu convidado, eu mesmo faço ali a corrida com você pessoalmente. Será um prazer, né? Porque, cara, o pessoal me falando, vão correr. Nunca sentou. E eu não sentei no kart para correr. Ele andou. Então, e eu não. Então vamos fazer o seguinte, já fica o convite aqui, é nosso convidado, para a próxima etapa, dia 19 tá lá, vocês podem ir fazer uma matéria com isso, pode até que a gente coloque uma GoPro. Nós estamos esperando, já estamos... Então já estamos aqui, já fica o convite, a gente também trouxe um presente para sortear entre o pessoal que estiver assistindo, um boné da RKC, para ser sorteado entre o pessoal. E obrigado pela oportunidade, Pedro, brigadão também. A gente que agradece muito vocês terem vindo. Antes da gente fechar o programa, o Pedro Rodrigo vai trazer as empresas que apoiam o grupo High Speed. Agradecer as empresas que nos apoiam, começando pela Mitsubishi Motors. Curta a fanpage e acesse o site e conheça os últimos lançamentos da marca. Agradecer também a Escola de Pilotagem Interlagos. Você quer se tornar um piloto? Entre em contato e fale com o Antônio. Agradecer também a Pure Dog. Você que precisa de passeio cachorro, rações especiais, hospedagens, entre em contato com a Pure Dog. Agradecer também a High Speed Roast. Vocês precisam de hospedagem, desenvolvimento de site, assessoria de imprensa, assessoria de redes sociais, entre em contato na High Speed Roast. Agradecer também a CSN Informática e Eventos. Você que precisa de alguém para cuidar das redes de tecnologia no seu evento, ou você, dono de escola que precisa de simuladores, entre em contato com o Cássio na CSN. Agradecer também o Empório das Letras Interlagos. Vocês gostam de livros, vinis ou produtos do mercado geek? Vai lá fazer uma visita lá para o Léo Taccone. Agradecer também a Arte 1. Você que precisa adesivar seu carro, fazer adesivos, fazer camiseta, entre em contato lá na Arte 1. Agradecer também a Torgs Race. Você quer começar no automobilismo do jeito fácil e barato? Entre em contato com Barba na Torgs Racing. THR Kart. THR tem disputas dia de semana, final de semana, para novinho, velhinho, gordinho. Entre em contato com o Márcio Simão na THR. Agradecer também a RCP Racing. Macacões novos, usados, mas importados, jaquetas, luvas, capacete, sapatilhas, você encontra na RCP Racing. Entre em contato com o Ricardo. Agradecer também a Bordados Bresser 24 horas. Você que precisa desenvolver camiseta, boné
ou qualquer peça de vestuário bordado, entre em contato com o Luiz lá na Bordados Bresser 24 horas. Agradecer também ao nosso diretor de imagem, o Guilherme Sato. Você que precisa fotografar ou filmar o seu evento, entre em contato com o Guilherme Sato. Agradecer o site, minha na mão, revista Sport Motors. O site Templo dos Esportes. E o portal High Speed, sempre atualizado com as últimas notícias do automobilismo, motociclismo e mercado das montadoras. Sempre lembrando, curta as nossas fanpages, todas, por sinal, toda semana temos várias promoções, sorteios aqui. Quem estiver lá já está concorrendo, então vai lá que sempre estará participando aqui. E agora vamos... Aliás, e vocês querem nos apoiar? Está aparecendo aí para vocês os nossos contatos. Entre em contato que vamos dar um jeito de melhor atendê-los. Agora vamos voltar para o estúdio, vamos aí. Obrigado, Pedro. Só a gente podia falar, ele falou. Não falou do Felipe Massa. Não falamos do Felipe, que... Desculpa. A gente já sabia que ele ia pra... Só que não achava que era essa equipe, né? Tanto é que o nome dele estava registrado para essa logomarca que está aí em cima, estava na organização. Exato. MAS e ROS, do Rosberg. O Felipe Massa assinou o contrato com a equipe Venturi para disputar a Fórmula E. Então... o brasileiro Felipe Massa está de volta ao mundo do automobilismo aí. E segundo informações, talvez ele apareça até na corrida do milhão da Stock Car no meio da temporada. E o Rosberg, esse final de semana, tem a 8ª etapa, né, do campeonato. E ele vai fazer a apresentação do carro novo que já está pronto da Fórmula E. Ele também tá entrando cada vez mais na Fórmula E, o Nico Rosberg. Quem quiser acompanhar, no sábado, a Fox Sport, a partir das 8h30 da manhã, vai estar transmitindo os treinos, classificatório e a corrida. E a corrida eles vão direto aí. Senhores, PL, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Cunha, muito obrigado. Obrigado. Pedro, tchau. Tchau, até amanhã no autódromo. Aliás, você não vem amanhã, só vem domingo, e domingo você tá ferrado. E eu quero saber da aposta, quando é que vai colocar lá pra ir no kart lá pra fazer uma matéria com isso aí? Rapaz, é que amanhã deu uma enrolação no serviço, você não tem noção. Se eu explicar, não vai dar pra entender, mas vamos lá. Com direção de imagem de Guilherme Sato e direção geral de Pedro Rodrigo, um grande abraço a todos e até o próximo Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil.